Abra sua Bíblia comigo no último capítulo do livro de Deuteronômio, o capítulo de número 34. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. Quem encontrou, diga amém. Vamos estar em pé para lermos um texto da palavra do Senhor. Está escrito: e então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém não irás para lá. E assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje o local da sua sepultura. E tinha Moisés 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem lhe perdeu ele o seu vigor. Amém, igreja? Foi ele que construiu ou escreveu a Constituição Federal dos Hebreus, que é o Decálogo, a partir dos 10 mandamentos, e na sequência, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco. É dele esses livros. Todavia, quem conhece teologia sabe que é de Moisés também o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, que não é o livro do Gênesis, é o livro de Jó. Diga comigo, Jó. Mais uma vez, Jó. Para memorizar e nunca mais esquecer, Jó. Jó é um livro escrito por Moisés. Então imagine, aquele grande homem de Deus deixou para nós essas pérolas literárias da Bíblia Sagrada. Moisés é um homem diferenciado. Se homens e mulheres sofrem nesta vida, Moisés parece que foi escolhido para sofrer um pouco mais. Moisés começa a sua vida de sofrimento quando ainda estava dentro do ventre da sua mãe, quando ele ainda era um feto, quando a mãe dele, Joquebede, descobriu que estava grávida. Eu imagino a cena, ela contando para Anrão, 2 escravos hebreus, que moravam dentro de uma tenda humilde, simplória, não havia cama, estava jogado pelos cantos daquela tenda, tapetes em forma de pele de animais. E pai e mãe, Joquebede e Anrão, 2 seres humanos cadavélicos, porque eram escravos em um tempo de muita hostilidade, em um tempo em que Faraó, ou esse Faraó, não sabia nada de respeito, porque ele se esqueceu completamente da história de como foi que os hebreus chegaram no Egito. Os hebreus não entraram no Egito pela janela, não forçaram a entrada no Egito, não brigaram e nem roubaram com ninguém para entrar no Egito. Eles foram convidados, e foram convidados por um outro faraó, no tempo de José. E quando eles entraram naquela terra, o faraó, que era muito amigo e tinha respeito por José, deu para eles a melhor porção da terra, deu para eles o melhor que a terra podia produzir. O Israel, que entrou dentro do Egito, entrou pela porta. E como quem convite dá banquete, havia banquete para eles. Eles comiam do melhor da terra, bebiam do melhor da terra e moravam no melhor espaço da terra. Mas o tempo foi passando, os faraós foram morrendo, as dinastias foram passando. E no tempo de Moisés, nós já temos aqui um período de mais de 430 anos de escravidão. Quase 11 gerações. Uma geração para os hebreus são 40 anos. Então esse menino chamado Moisés vai nascer nesse período. E ele vai nascer num período em que aquele faraó que estava assentado no trono do Egito havia, tomado pelo diabo com certeza, criado uma lei estarrecedora, para não criar um motim, uma guerra civil entre os escravos, mas querendo ele colocar um ponto final na existência dos escravos hebreus,
ele determina que nenhum menino judeu pode ficar vivo. No entanto, qualquer menina judia poderia ficar viva. Fazendo isso, ele mandou um recado dizendo: eu não sou de todo mal, eu só não quero machos hebreus nascendo. Só que quem conhece a literatura do Oriente Médio e a cultura deles daquele tempo, vai se lembrar que para o oriental antigo, quando a mulher dele dava à luz a um menino, era uma honra para ele. Mas quando dava à luz a uma menina, era uma espécie de desonra. O mundo extremamente machista daquele tempo. O valor de uma mulher era quase que insignificante. O valor dela equivalia à condição dela gerar filhos. Se ela gerasse filhos, ela era bem vista pela sociedade. Se ela não gerasse filhos, ela era amaldiçoada e até repudiada pela sociedade. E quando ela gerava filhos, ela deveria gerar filhos homens para o seu marido. Quando gerava uma filha menina, o marido se aborrecia e lutava para que mais vezes, para que as próximas gravidezes fossem menino, até que o menino nascesse naquela família, porque o menino carregava o nome do pai, era ele quem ia dar longevidade à existência do pai. Então imagine isso naquele período. Então o faraó se aposta desse pensamento e diz aos hebreus: se nascer um menino, ele morre; se nascer uma menina, ela vive. Só que como nenhum pai judeu quer ser pai de uma menina, e nenhum pai judeu quer trazer sobre si o sangue dos seus filhos, esse faraó conseguiu criar uma lei estranha. Ele fez com que as 12 tribos de Israel entrassem num acordo para que os seus filhos não se casassem mais, porque se casassem, iriam dormir juntos, e ao coabitar juntos, era natural engravidar. E como não havia método contraceptivo naquela época, não havia nada químico, como não havia fórmula nem condição de descobrir se seria menino ou menino, de escolher o sexo, então o recado foi dado: a nação de Israel vai ser extirpada da terra, porque se nascer menino morre, se nascer menina vive. Nenhum pai quer ser pai de menina, e se for menino vai morrer. Nenhum pai quer o sangue de um menino nas mãos. Faraó mandou um recado para os hebreus dizendo: a partir de agora eles não vão se casar mais, porque não vão querer ter sobre si nem a vergonha de ter uma menina e nem o peso do assassinato de um menino. Está resolvido o problema com a existência dos hebreus. Só que havia uma tribo entre os hebreus que não era uma tribo normal, era uma tribo de gente maluca. Era uma tribo chamada de tribo dos levitas. Parece que tem alguém na tribo aí. A tribo dos levitas era a tribo da adoração. Foi a eles que Moisés concedeu o direito de estarem no santuário. Vocês conhecem isso mais do que eu. Foram eles os escolhidos por Deus para carregarem a arca, para a construção do templo, para a construção do tabernáculo, para dar a Deus os sacrifícios. Era da tribo dos levitas que vinham os levitas mor, que eram os levitas por natureza, que vinham os levitas que eram escribas, que vinham os levitas que eram tangedores, que vinham os levitas que eram cantores. Eram esses levitas que depois de uma longa caminhada se tornavam sacerdotes, e eram esses sacerdotes que depois de uma longa caminhada se tornavam sumos sacerdotes. Então a tribo dos levitas era uma tribo de adoração, mas nem sempre eles foram respeitados em Israel. Lendo a história deles, um dia eu tive uma crise de riso, porque eu descobri que do meio das 12 tribos, a tribo dos levitas era a tribo que era menos amada pelas outras 11 tribos. Pergunte por quê? Porque era a tribo da turma que não gostava de pegar no pesado. Os levitas não gostavam do cabo da enxada, os levitas não gostavam de arar terra, os levitas não gostavam de apanhar sementes, os levitas não gostavam de ir para o barco, criar barcos ou pescar. Os levitas era a turma dos louvores. Os levitas só sabiam cantar e dançar. Era a turma do auê. E alguém pode dizer: por que eles tinham raiva deles? Porque enquanto os outros trabalhavam no pesado, os levitas só cantavam. E alguém pode até dizer: poxa, pastor, eles deviam fazer alguma coisa. Mas eles faziam, eles cantavam. Imagine como é que alguém aguenta durante 430 anos o peso de uma chibata nas suas costas, ser escravizado sem nenhum tipo de esperança. De onde é que esse povo arrumava força para acordar no dia seguinte e não se insurgirem em uma guerra e continuarem trabalhando na expectativa de uma esperança? Tudo dependia da música dos levitas no fim do dia. Enquanto as pessoas cuidavam das feridas daqueles que passavam o dia todo no sol, os levitas pegavam seus instrumentos e cantavam dizendo: ei Israel, acredite,
o Senhor ainda é Deus. Foi uma levita que criou essa música quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho. Alguém lembra de Miriam? Quando parou todo mundo do outro lado, está todo mundo olhando para o Mar Vermelho. O mar está vermelho pela primeira vez na história, porque quando as águas se fecharam em cima dos cavalos e soldados de Faraó, o corpo deles foi dilacerado pela pressão das águas, e as vísceras de homens e animais ficaram flutuando em cima das águas do mar, e o Mar Vermelho ficou vermelho pela primeira vez na história. E quem olhava isso ficava parado, paralisado, em expectativa de terror. O silêncio foi quebrado porque uma levita foi lá nos seus pertences, enfiou a mão numa sacola e pegou um pandeiro, colocou a perna em cima de uma pedra, tirou uma nota musical na coxa e gritou: Ei, Israel, só o Senhor é Deus, só Ele é Deus. Glória a Deus. Então é esse Moisés que vai nascer da tribo dos levitas, a tribo dos malucos. Eu amo essa história porque todas as vezes que eu leio Êxodo capítulo 2, lá conta a história de como foi que Moisés foi gestado, gerado e nascido. A Bíblia faz questão de dizer: e veio um homem da tribo de Levi, e desposou uma moça da tribo de Levi, Anrão e Joquebede. Faraó não queria que eles tivessem nenhum filho, e esse casal de malucos teve logo 3 de cara: Miriam, Arão e Moisés. Um para glorificar o pai, o outro para glorificar o Filho, e o outro para glorificar o Espírito Santo. Nada na Bíblia é sem sentido. Agora eu fico imaginando a gestação de Moisés, porque Moisés é a rapinha do tacho, é o filho mais novo. Miriam e Arão já são jovenzinhos. A notícia se esparrama de que o filho da fulana de tal foi assassinado pela parteira, o filho da outra também foi. Então há um surto, há um terror em Israel, ninguém mais casa. E esta família, composta de Anrão, Joquebede, Miriam e Arão, estão ali sobrevivendo, porque também são escravos. Anrão e Joquebede estão lá no meio da cidade, carregando blocos sobre os seus ombros, fazendo tijolos à base de água, barro e capim, naqueles fornos antigos do Egito. Estão eles trabalhando de 14, 15 a 16 horas por dia. No final do dia, o pagamento era uma sopa, uma espécie de lavagem, que sobrava da mesa, não de Faraó, mas da mesa dos soldados, porque para ficar cuidando de quase 3 milhões de escravos, é preciso ter pelo menos de 500 a 800 mil soldados. Não havia arma de fogo, só havia flechas, arpões, facas. Então, para cuidar de 3 milhões de escravos, era preciso ter um contingente gigantesco de soldados. Esses soldados eram alimentados, e o que sobrava da mesa deles era tudo juntado, e colocavam então em vasilhas, acrescentavam água, voltavam a cozinhar, e era o que os hebreus escravos recebiam no final do dia: uma lavagem para comer, e para beber apenas a água barrenta do rio Nilo. Eu quero que você entre comigo dentro dessa tenda pequena. Já é fim da noite. Tem um menino e uma menina jogados pelo chão. Tem uma mesinha de madeira. Tem uma espécie de menorá pequeno aceso. E chegam 2 cidadãos que mais pareciam ser figurantes daquela série The Walking Dead. 2 pessoas cadavélicas, machucadas pela vida, sujas, doentes, se assentam na mesa para comer o pagamento do dia, a lavagem que eles trouxeram. O homem está comendo porque ele está esbaforido de cansado. A mulher mexe para lá, mexe para cá na sua cuia, e ela diz para o marido: querido, não estou conseguindo comer. E ele: mas você trabalhou, comeu, não está conseguindo comer por quê? Eu não sei, eu estou com enjoo. Você está com o quê? Enjoo. Mas o que foi isso? Ela disse: eu estou me sentindo exatamente como eu me senti quando eu engravidei de Arão e de Miriam. E eu imagino Anrão parando de comer, olhando para ela, dizendo assim: mas de novo? E ela dizendo: não fiz sozinha. Mas não tem mais nem menos, eu estou grávida. E aí imagina ele dizendo: vai ser o mesmo inferno da outra vez. Os vizinhos não vão poder saber, porque se souberem vão querer ver a criança. Se for menina, vão rir de mim, vão falar que
eu estou debaixo de uma maldição. Se for menino, vão querer matar ele. E o que a gente faz? Eu imagino Joquebede dizendo: meu querido, vamos orar e colocar na mão de quem pode resolver o problema. Tem problema que só Deus pode resolver, ninguém mais. E eles passam a temporada da gravidez 9 meses aguardando. Só que com um detalhe que digo eu, não a Bíblia, isso é interpretação minha. Pergunte qual? 9 meses, ela e ele colocando a mão na barriga e profetizando que vai ser uma menina. Pergunte por quê? Porque entre a vergonha e o assassinato, a vergonha é menos mal. Então imagina Joquebede e Arão profetizando sobre a barriga, dizendo: vai vir uma menina, chamando ela pelo nome já, Sara, Ruth, um nome desses hebreus, e abençoando, pedindo a Deus que venha com saúde, até que chega o dia de Joquebede dar à luz. E quando ela vai dar à luz, uma parteira é chamada, uma parteira egípcia, e a parteira entra dentro daquela tenda, é colocado para fora Arão, Miriam e Arão. O pai e as 2 crianças estão do lado de fora, e lá dentro está uma hebreia. Uma hebreia vai dar à luz de cócoras, porque era assim que as mulheres judias davam à luz no antigo mundo. Ficavam de cócoras para evitar a dor e coisas mais. E a parteira está ali fazendo o trabalho. Entre um gemido, um grito, e até o grito que é o mais forte, porque o corpo dela se dilacerou e nasceu a criança, há um hiato, um silêncio, e depois um grito mais profundo ainda. Mas esse não é de dor, é de agonia. Porque eu imagino a mãe, ainda com as suas entranhas dilaceradas, vendo a parteira segurar o menino, com um cutelo na mão, uma faca, cortando o cordão umbilical. Só que não é apenas o cordão umbilical que ela vai cortar o pescoço da criança. Eu imagino ela colocando a faca no pescoço do bebê, e Joquebede então dando um grito de agonia, e dizendo: não mate o meu filho. Esta parteira já havia matado outras crianças, era natural para ela fazer. Ela estava debaixo de uma ordem de um faraó, não dava para falar não a um faraó. Mas aconteceu algo dentro daquela tenda, e somente nós que somos crentes somos capazes de entender hoje. Caiu um temor do coração da parteira egípcia, que ela não teve coragem de matar aquele bebê. Por que exatamente aquele bebê ela não teve coragem de matar? E aí eu tenho uma resposta, só que era só para crente. Quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Quem é que pode destruir aquilo que Deus está construindo? Quem é que pode colocar uma vírgula, um ponto e vírgula, um hífen ou um tracinho naquela frase que Deus ainda está escrevendo? Quem é que pode colocar um ponto final em uma história? Ninguém pode colocar um ponto final na história que Deus ainda está escrevendo. Na história de Moisés eu aprendo uma coisa muito forte, recebe sobre a sua vida. Não existe essa história de que você nasceu por acaso. Não existe essa história de que você nasceu de um aborto mal feito, você não foi querido pelo pai, não foi querido pela mãe, que você é apenas alguém que é fruto de uma tabelinha que não deu certo. Ah não, pastor, eu sou o famoso fruto do carnaval, filho do carnaval. Tem até filmes na Netflix sobre os filhos do carnaval. Quem são os filhos do carnaval? São aquelas crianças que nascem de uma noitada, onde as pessoas estavam drogadas e bêbadas, ou seja, não houve vontade dos homens, de mulher ou de mãe, para que a criança nascesse, por isso ela é repudiada. Muitas pessoas se escondem atrás dessas histórias para rotular a sua própria vida de vida desgraçada ou amaldiçoada. Muitas pessoas não conseguem crescer na vida porque não conseguem pegar esse fardo que está sobre os ombros delas e jogar para trás. Não, todas as vezes que acontece qualquer coisa, a pessoa para no mesmo lugar. Ninguém me ama, ninguém me quer, meu pai não me queria, minha mãe não me queria, meu tio não me queria, nem o cachorrinho da minha rua me queria, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu vim em nome do Senhor Jesus nesta noite para quebrar esta maldição na palavra que estou liberando sobre a sua vida. Porque esse ciclo de maldição que você ainda jura em carregar sobre os seus ombros, não era para estar mais sobre você, porque na carta aos Gálatas está escrito que toda maldição foi quebrada na cruz de Cristo. Ah, pastor, mas eu sou fruto de um aborto mal feito, eu sou fruto da tabelinha, eu sou fruto de um método contraceptivo que não deu certo, eu sou fruto de um estupro, vírgula, uma mentira. Você nasceu porque tinha que nascer. Você nasceu não por vontade de homem, nem por vontade de mulher. Você nasceu por vontade do Criador do céu e da terra. Eu vou
confirmar esta palavra e falar de novo. Não me interessa o que as pessoas falaram para você ou o pensamento delas. Ninguém nasce por vontade humana. Você nasceu porque o dono da vida é aquele que está sentado no alto e sublime trono. Pastor, não tinha um jeito melhor de eu nascer? Até tinha, mas não tinha tempo. Deus precisava de você nascido. Deus tinha um plano na sua vida, uma história, há uma missão na sua vida. Ou você acha mesmo que você veio aqui para a igreja, por exemplo, mesmo depois de salvo, quando alguém pergunta o que você é, você diz: eu sou membro de banco? Você acredita mesmo nessa história? De que Deus mandou o filho dele morrer na cruz do Calvário para que você se envolvesse com a família dele e aqui dentro ficasse se julgando membro de banco? Membro de banco é verniz, prego, tinta, madeira, plástico, isopor e outras coisas mais. Eu não prego para membros de banco, eu prego para membros do corpo místico de Jesus Cristo de Nazaré. Eu prego para homens e mulheres que têm o nome escrito no livro da vida. Eu prego para homens e mulheres que têm talentos guardados dentro de si, e alguns só não conseguem trazer o talento para fora, porque no lugar onde deveriam trazer o talento, estão carregando traumas, estão carregando pesos do passado, palavras malditas, palavras negativas. Eu sei que tudo isso existe, eu sei que tudo isso faz um efeito muito grande na cabeça da gente. Eu sei que tem gente aqui que faz terapia, eu também faço terapia, porque não sou um ser humano normal. Mas todas as vezes que eu quero entrar em um limbo, em uma caverna, achando que eu não sou nada nem ninguém, o Senhor Deus manda o Espírito Santo falar no meu ouvido, dizendo assim: você vale muito, você vale tanto que nem todo ouro e prata desse mundo poderia te comprar, mas o sangue derramado do meu filho na cruz do Calvário foi suficiente para te trazer aqui. Não me interessa o que você passou na sua vida de quando você nasceu até hoje. O que me interessa é o que vai acontecer depois desta noite aqui. Depois desta noite, anote: você vai sair pelas portas dessa igreja com tanta unção, com tanta autoridade, que quando você colocar o pé na rua da sua casa, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, obra de feitiçaria, galinha preta, grão de milho, tudo isso vai virar poeira, porque por onde você passar depois desta noite, as pessoas vão ver em você um campeão da vida, vão ver sobre você uma luz, uma glória, uma graça. E se tem alguém que acredita nisso, por favor, agora não grita não, dá um berro de glória a Deus no lugar do grito. Essa semana, quem me acompanha na Câmara dos Deputados deve ter me visto e ouvido fazer um discurso sobre o aborto. E eu citei o nome de algumas pessoas importantes que poderiam ter sido abortadas porque suas mães foram tentadas a abortá-las. Andrea Bocelli, Justin Bieber, Steve Jobs e outras pessoas mais. As mães dessas criaturas foram tentadas a abortá-las, ou porque eram pobres, ou porque eram muito novas, ou porque não tinham apoio da família, ou porque o próprio médico mandou, era uma opção delas. Mas as crianças nasceram, algumas mães não cuidaram de seus filhos, desses que eu citei, como por exemplo Steve Jobs, ele foi adotado. E olha o homem que se tornou. As pessoas, quando olham para um feto dentro da barriga, veem apenas um amontoado de células. Eu vejo um profeta em formação. A Bíblia Sagrada tem uma história que é uma das mais lindas, e ela não é lúdica, ela é real. Duas grávidas parentes, duas primas, se encontram, uma chama Isabel e a outra Maria. Quando elas se abraçam, uma está de 6 meses e a outra está de 3 meses. Quando elas se abraçam, a barriga de uma encosta na outra. A Bíblia Sagrada diz que uma das crianças ficou cheia do Espírito Santo. Isabel é mãe de João Batista. João Batista ficou cheio do Espírito Santo quando era um feto, quando era uma criaturinha que estava sendo formada. Por quê? Porque na outra barriga estava Jesus Cristo sendo formado, ainda um feto. O feto tinha tanta unção que passou a unção para a barriga da outra, e o outro que está lá dentro recebeu a unção de ser o maior profeta do seu tempo, a voz do que clama ao deserto. Por isso eu disse lá e repito aqui: não ao aborto. Aborto é assassinato, e nós primamos pela vida. Covarde quem pensa em aborto, porque todos que querem abortar nasceram. É fácil querer matar o outro depois que você está vivo.
Essa história de aborto existe desde que a Bíblia é Bíblia. Está aqui Faraó querendo matar todos os meninos dos hebreus, mas houve uma família que teve coragem e deixou o menino vivo. E como eles tiveram coragem para enfrentar o sistema, Deus entrou na história. A parteira ia matar. Eu imagino Deus colocando a mão para fora de uma nuvem, fazendo em forma de uma arminha, não daquela do Bolsonaro, mas aplicando no coração da parteira. Em vez de um tiro de morte, um tiro de flecha de amor e de temor. Pá! E a parteira dizendo: ai, eu não sei porquê, mas essa criança eu não consigo matar. Eu matei outras, essa aqui eu não dou conta. A parteira vai saindo, mas o diabo deve ter pegado ela. Ela olhou para trás e disse assim: olha, eu não vou matar, mas era melhor estar morta, viu? Porque a partir de agora, vocês vão ter que esconder essa criança, porque se algum vizinho souber que esse menino está vivo, não vai morrer só ele, vai morrer ele, as outras crianças e vocês dois, para servirem de exemplo, que ninguém pode dizer não a Faraó. Entenderam até aqui? O que vem na sequência é um pensamento desse pregador. Eu vou te falar coisas que talvez você nunca ouviu da vida de Moisés. O menino nasce. Até aqui tudo bem. A parteira vai embora. Primeiro problema resolvido. Agora começam problemas maiores. Pergunte quais. Ninguém pode saber que o menino está vivo. Principalmente os parentes, os amigos. Porque se alguém descobrir que o menino está vivo, vão querer olhar o sexo dele. E quando olhar o sexo e ver que é um menino, a notícia vai esparramar. E alguém que perdeu um menino na mão de uma parteira vai dizer: se matar o meu, tem que matar esse também. A história vai esparramar. Vão descobrir que alguém burlou a lei. Vai morrer a família toda. Então esse menino tem que ser escondido. Joquebede tem que voltar para o trabalho pesado no dia seguinte. E quem é que vai cuidar desse bebê? Uma menina de 8 anos chamada Miriam. E a Miriam quem vai cuidar da criança. Só que temos um grave problema. Pergunte qual? Não tinha comida para dar para essa criança. A mãe era escrava, magérrima. Ela comia lavagem. Que leite tem uma mãe que não se alimenta para dar ao seu filho? Eu me lembro a primeira vez que eu fui para o continente africano. Entrei pelo meio das aldeias no centro do país de Angola. Na época da guerra ainda, isso há 25 anos atrás, Jonas Savimbi, um terrorista, pelo menos era tido como terrorista, hoje é tido como herói. Ele tocava o terror naquele país. O país passava fome. Havia mais de 60 mil pessoas somente em Luanda, todas mutiladas, sem perna ou sem braço. Crianças, mulheres e homens, por causa das minas terrestres que foram plantadas no país inteiro. E nos interiores por onde eu andei, na beira do caminho da estrada, eu via mulheres pura pele e osso, com suas mamas murchas, e os bebezinhos agarrando as mamas murchas aos gritos. E essas mulheres pegavam capim com água e no meio das estradas acendiam fogo para fazer uma espécie de chá de terra. Como eu vi agora há pouco tempo no Haiti, as crianças comendo bolinho de barro e coisas assim. A fome é uma das coisas mais horríveis do mundo. E esse menino não tinha leite, porque a mãe não tinha leite para dar a ele. Essa criança então não podia se alimentar. Segundo, essa criança não podia chorar. E quem tem filho sabe que choro de criança não é só um choro, é uma linguagem. É uma linguagem que só a mãe interpreta. O pai não tem dom de interpretação de choro, mas a mulher tem. A mulher sabe quando o choro é de fome, quando é de dor e quando é de birra. Sim ou não, mulherada, senhoras? O homem assim, enquanto está bonitinho, perfumado, ele abraça, brinca, fez xixi, fez cocô, começou a chorar, ele faz assim, tó. Porque nós não temos o dom de interpretação, mas as mulheres têm. Só que esse menino não podia chorar, então ele não podia se comunicar. Por que ele não podia chorar? Porque os vizinhos iriam ouvir. A curiosidade ia ser aguçada. Estão entendendo? Então ele não podia chorar. Ele não tinha o que comer direito, ele não podia chorar. Terceiro, esse menino não podia ser exposto à luz do sol. E todo ser vivo precisa da luz do sol. Os animais mais estranhos do mundo habitam nas profundezas dos oceanos, porque a luz do sol não chega lá. É de lá do fundo dos oceanos que tem um peixe chamado peixe demônio. Digita no Google e você vai ver a imagem dele. Se você acha que alguns peixes aqui do Amazonas são esquisitos, digite peixe demônio das profundezas do mar. Você vai ver o Satanás em forma de peixe. E por que ele é desse jeito? Falta de luz do sol. Você já viu uma montanha bem íngreme?
Nasce árvore nas montanhas. Era para as plantas nascerem na perpendicular, porque a montanha está na perpendicular. Era para as plantas nascerem assim. Elas nascem assim, mas o próprio caule delas vai envergando até que elas ficam eretas. Por quê? Buscam a luz do sol. Todo ser vivo precisa de sol. Eu me lembro da minha mãe, e se você rir eu te dou um cascudo na cabeça. Minha mãe é analfa de pai e beta de mãe até hoje. Dona Lúcia não sabe ler nem escrever. De vez em quando eu chego lá na casa dela e diz assim: ô meu filho, a dona Tereza está ali com o filho dela na rua, tomando banho de sol, porque o menino está com tiriça. Demorei a entender que não existe tiriça, é icterícia. Mas vai falar isso para dona Lúcia. Para ela é tiriça. Quem já viu tiriça? Quem já viu uma criança com icterícia? Aquele fungo que dá na pele. O que é que mata aquilo? Luz do sol. Moisés é um bebê que não pode ver a luz do sol. Porque se andasse na rua, a curiosidade, deixa eu ver esse bebê, iam descobrir que era um menino. Então ele não pode chorar, ele não pode ver a luz do sol, e ele não tem alimentação. Uma criança que passa por essas 3 provas, a tendência dela é morrer. E aqui vai o primeiro ensinamento que talvez você nunca ouviu na vida. Moisés é o único menino que nasce, cresce, fica com a mãe e com o pai por 3 meses e não tem nome. Isso, põe os neurônios para pensar aí. Ele não tem nome. Quem é que põe o nome nele de Moisés? Ninguém leu a Bíblia? A filha de Faraó. Mas a filha de Faraó vai encontrar ele depois que ele tem 3 meses. Sim ou não? Até 3 meses, do que chamavam ele? Não tem nome. Elcio, não tem nome. Não chamaram nele, não colocaram nome nele. Por quê? Meu pensamento, passaram 9 meses profetizando uma menina. Mas nasce um menino. Quando nasceu o menino, eles não sabiam o que fazer com ele. Porque esse menino é mais um problema do que um sonho para eles. Como esse menino não pode se alimentar, como ele não pode ver a luz do sol, como esse menino não pode chorar, o pai e a mãe acreditam piamente que ele vai morrer naturalmente. Só que o menino não morre. Aí quem já leu a carta aos Hebreus deve ter dado um glória, porque a Bíblia diz: e tinha Moisés a idade de 3 meses, e era formoso. Vou falar de novo. O menino não comia direito, não via a luz do sol e não podia chorar. Era para morrer, por isso não coloca o nome dele. A gente só coloca nome naquilo que a gente se filia, naquilo que a gente cria intimidade. Pode ver quantas pessoas passam pela sua vida e você não lembra o nome delas. Mas quando alguém marca a sua vida, quando você cria vínculo, você chama, você tem nome. Até o seu cachorro tem nome. Tem gente que coloca nome no próprio carro, porque criou o vínculo. A mãe e o pai não colocaram nome nele, porque achavam que ele ia morrer. E ele tinha tudo para morrer, naturalmente tinha tudo para morrer. Mas a Bíblia diz que cada vez que a mãe olhava o menino para ver, deixa eu ver se ele está morrendo, está um menino formoso. Vou falar até você entender. Era para estar uma caveirinha, era para estar um menino com a boquinha roxa, era para estar pele e osso, caveirinha. E a mãe toda vez que chega em casa do trabalho diz: como é que está aí, Miriam? Mãe, o menino não estou aguentando mais pegar ele não, porque ele está engordando. Mas está engordando como se ele não tem comida? Mãe, a pele dele está bonita como se ele não vê a vitamina D do sol? Mãe, o menino está inteiro, mas como? Ele nem chorar, chora porque ele não tem necessidade, mãe. Como assim? Mãe, essa criança não é desse mundo. É o que eu estou dizendo, não está escrito na Bíblia. Eu estou aqui contextualizando, estou tentando compreender. Por que é que você acha que eles vão tentar matar o menino, jogar ele nas águas do rio Nilo? Porque ele virou um problema. Ele cresceu com saúde, então eles têm que se livrar do problema. Por que eles têm que se livrar do problema? Porque a família tem que escolher entre um filho e os outros 2. Eu imagino a noite de choro, quando Joquebede e Anrão, dialogando, falaram: ele não vai morrer. Nossos filhos correm risco de ser mortos por causa desse bebê. E eles chegando à seguinte conclusão: então, vamos sacrificar ele. Vamos jogar ele nas águas do rio Nilo. Havia uma cultura naquela época que o Nilo tinha os seus deuses. E um dos deuses do Nilo, o poderoso Leviatã, sempre era alimentado com um sacrifício humano. Principalmente em épocas de seca.
para aplacar a ira dos deuses. Depois de 430 anos filiados àquele povo, vendo aquele povo adorar os deuses, foi natural que eles absorvessem a própria cultura, e por isso eles vão jogar o menino nas águas do rio, talvez em sacrifício, não aos deuses do Egito, mas dizendo ao Deus de Israel: aplaca a sua ira. Ao invés de jogarem o menino, fazem um cestinho, e daí vem o nome Moisés, que é onde você coloca o seu bebê. O cestinho, Moisésinho, vem disso. E aí coloca o menino desse cesto, calafetam um cesto e jogam ele nas águas do rio. Eu já li livros sobre Moisés, e um dos livros que eu li, achei muito interessante, porque o escritor não acreditava em milagres. Então ele diz que quando Joquebede colocou o menino nas águas do rio, Miriam foi e amarrou uma cordinha no cesto, e foi dando corda, e ela ficou na beira do rio, segurando o cestinho. O escritor contou isso porque senão o cesto ia se perder. Não era uma lagoa, era o rio Nilo. Vocês estão acostumados com o rio grande, vocês sabem o tamanho do rio. Então, eles dizem que Miriam fez isso, mas isso não funciona, é improvável, porque na beira do rio fica cheio de capim, fica cheio de engastalhos, de árvores. Ela ia se enroscar, não aconteceu isso. Eles jogaram o menino ali mesmo para que o menino morresse. Vocês vão muito para Israel. Quando forem ao Egito e estiverem lembrados do que eu estou pregando, chame um dos homens lá como chama as pessoas que ensinam os caminhos lá? O guia. Chama um guia egípcio e pergunte para ele: onde possivelmente era o palácio de Faraó aqui nos tempos de Moisés? E ele vai te dizer: ali. Aí você pergunta para ele: onde foi que supostamente jogaram o menino Moisés? E ele vai te mostrar um outro lugar, bem aqui embaixo. E aí você faz o cálculo e não bate. Porque o menino, o lugar onde jogaram ele, porque ficava próximo à terra dos escravos, e a terra dos escravos ficava no baixo Nilo, e o palácio ficava no alto Nilo. Aí jogaram o cestinho aqui, a correnteza era para levar o cesto para baixo. Aí o cesto ganha o motor e começa a subir. Você não entendeu? Vou falar de novo. Jogaram o cesto, era para o cesto descer, aí o cesto sobe, contrariando a lei da gravidade, contrariando a lei dessa terra, contrariando a lei dos homens. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer que quando Deus quer que alguém viva, Ele quebra todas as leis que Ele estabeleceu, se for preciso, porque Ele é soberano e não tem que dar satisfação a ninguém. A ninguém. De vez em quando a gente pega alguém e fala assim: nossa, o filho da fulana de tal morreu disso. Aí você diz: mas o filho da fulana de tal que eu conheço teve a mesma coisa mais grave e está vivo. Por quê? Ninguém explica, só Ele. Eu vou mexer em feridas agora. Tem pessoas aqui que carregam sobre si um carimbo de dor e sofrimento. E não é de sofrimento agora, não é de sofrimento de um mês, é de sofrimento desde que se entende por gente. Foi violado, foi violentada. Sabe quando tem aquelas reuniões de família, que é um tédio, final do ano reúne a família toda, e fica todo mundo só rindo, tudo bem, mas aí alguém puxa o passado, e aí começam as histórias mais escabrosas e vexatórias da vida. Aí de repente alguém fala assim: ó, fulano de tal aqui, ó, quase morreu. Quem aqui tem um quase na vida? Quem aqui já quase foi dessa para outra? Num acidente, num afogamento, caiu no rio, virou o barco, caiu numa cisterna, um acidente de carro, tomou um choque, isso, aquilo. Quem já passou por isso? Você já se perguntou por que você não morreu naquele dia? Ah, pastor, foi obra do acaso. Não existe acaso. O diabo pegou Deus te olhando no dia em que você nasceu. Vou ser romântico agora, aperta uma música romântica, mas uma música de crente, Roberto. Jesus usa, mas quando o inimigo pega, dá isso aí. Volta para o Espírito, volta para o Espírito. De vez em quando Deus, não sei se Ele se entedia com a humanidade ou com o universo, Ele abre a janela do céu, debruça sobre ela e olha para a sua obra de criação. De vez em quando Deus gira o planeta Terra e faz sair uma figura tão pequenininha e aumenta, como se estivesse aumentando num zoom. E Deus fica olhando alguém.
O senhor é louco, pastor? Está na Bíblia. O diabo estava vindo de passear pela terra. Chegou onde Deus estava, e Deus estava com a janela do céu aberta, olhando para um homem. O diabo foi chegando e Deus disse: viste tu o meu servo Jó? Homem temente, homem valoroso. De vez em quando, eu creio, Deus abre a janela do céu. E para todos os que estão aqui, todos, e os que estão assistindo pela internet, no dia em que você foi gestado e gerado, Deus abriu a janela do céu naquele dia. E Ele te olhou. Pastor, e Ele me olhou como se eu estava na barriga da minha mãe. Conversa com Davi que ele te explica. Quando eu era pequeno e sem forma, tu já me conhecias. No ventre da minha mãe, quando eu fui gestado, era só um embrião, o Senhor já me conhecia. Deus te viu. O diabo olhou Deus, mirou o olhar de Deus para onde Deus estava olhando e viu a sua mãe. O diabo não sabe o futuro, porque ele não é onisciente, só Deus é onisciente. Mas o diabo é um psicólogo, e o melhor de todos. Psicólogo é aquele que acaba descobrindo que a pessoa tem, sem que a própria pessoa saiba que tinha. A mulher geralmente tem um dom de psicologia natural, né? Ela acorda, o marido olha para ela, dá bom dia, o marido fecha a cara e diz: isso, ele não está bem. Dependendo de como a filha entra em casa depois da aula, a mãe diz assim: o que é que aconteceu? Não precisa falar nada. Mãe tem o dom da psicologia. Seres humanos que convivem junto têm o dom da psicologia. Eles são capazes de adivinhar o que o outro está passando sem o dom de adivinhação, por mera obviedade, o óbvio. Se seres humanos entendem isso, imagina o diabo que esteve aqui com o nosso ancestral primário Adão. Ele sabe que quando Deus olha para alguém, você sabe que o corpo fala, né? Já ouviram falar disso, que o corpo fala? O diabo deve ter visto Deus olhando para sua mãe e Deus sorrindo com os olhos. Tem gente que sorri com os olhos. O rosto está parado, mas os olhos estão sorrindo. O diabo viu Deus olhando a sua mãe diferente e acendeu uma luzinha vermelha na mente dele. Bom, se Deus está olhando ali e aquela mulher está grávida, é porque tem alguma coisa para acontecer na vida desse. E esse que vai nascer, ou essa, pode dar muito trabalho para mim no futuro. Então vou dar um jeito de destruir antes que cresça. E é por isso, somente por isso, que você sofre desde criança. Eu nasci com 8 buracos feitos nessa cabeça aqui. Agulha de tricô da minha mãe, Dona Lúcia. Dona Lúcia sabia abortar bebês. Ela tinha uma clínica de aborto clandestina em casa. Ela perdeu as contas de quantos bebês ela conseguiu tirar de mulheres. Esse aqui ela não deu conta. E não faltou experiência. A última vez que ela foi para o hospital com uma hemorragia, o médico disse para ela: não tenta, porque a próxima vez que você tentar isso, morre você e ele, porque já está encaixado. Minha mãe, num surto de fúria, dizem minhas tias, que ela começou a chorar e disse: por que eu não consigo matar esse? Eu consigo matar todos. Minhas tias não eram crentes, mas não precisa ser crente para saber que o milagre está em andamento. Minhas tias disseram: se esse aí não morre, é porque alguém lá em cima quer que ele viva. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vim aqui hoje, como eu disse agora há pouco, em nome do Senhor Jesus, para tentar aliviar um pouco do fardo, da dor de existir num mundo injusto, da dor que você carrega de ter nascido em uma família desestruturada, na tribulação que você carrega na sua alma, que faz você mesmo se automutilar. Você mesmo acaba se boicotando, porque quando você vai até um certo ponto e bloqueia, não consegue passar dali, porque você consegue olhar para a sua existência. Você olha para o retrovisor, e ao olhar para o retrovisor você só vê acidentes, pancadaria, gente xingando, falando mal de você, isso, aquilo. Você mesmo se boicota, porque você colocou na cabeça que você é um fardo nessa existência. E você não é um fardo nessa existência. Você é um sonho de Deus encarnado nessa existência. Ah, meu pai, minha mãe, deixa eu te dar uma palavra com base na Bíblia. Pai e mãe não são nossos donos, são mordomos.
Filhos são herança. Se são herança, foram passados de alguém que é dono. O seu dono está sentado num trono nesta noite. Ele apenas disse ao seu pai e à sua mãe biológicos e colocou eles na sua vida, ou o pai e a mãe do coração, porque você foi adotado, ou alguém que cuidou de você. Essas pessoas que estiveram ao seu lado não são seus donos. Não interessa o que eles falaram para você. Não importa se falaram que você ia ser isso ou aquilo, bandido, prostituta, não interessa. Arranca isso da sua alma e fica com aquilo que Deus diz sobre você. Tu és meu, chamei-te pelo teu nome, eu te escolhi, eu vou escrever a sua história, eu vou te colocar assentado entre os príncipes da terra, eu vou lá no monturo e te cato pela mão direita, eu salto muralhas com você. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Então reage, pelo amor de Deus. Eu estou com o corpo todo arrepiado. Parece que eu ouço barulho de espadas em cima do teto. Demônios e anjos que vieram te acompanhando. Alguns demônios desavisados acham que você vai sair do jeito que você entrou, depressivo, triste. Mal sabem eles o que vai acontecer quando esse culto terminar. Você vai voltar para casa como uma bomba atômica espiritual. O Senhor está ativando você. E nesta noite Ele quer ativar o seu modo profético. O Senhor quer colocar dentro de você a essência da eternidade, que é vitória. Você nasceu para romper. Crê nisso? Dá mais um grito, por favor. Então não importa como você chegou aqui. O que importa é que você está aqui. E o que você vai fazer com aquilo que você recebeu. Eu quero repreender nesta noite, em nome de Jesus, o espírito de piolho que se apossou da sua vida. Espírito do quê? Não ouvi. 1, 2, 3. Quer perguntar que espírito é esse? Piolho é aquele bichinho que anda pela cabeça dos outros. Enquanto você ficar pensando no que vão dizer, no que vão falar, enquanto você viver em busca de autoafirmação alheia. Ah, pastor, meu pai não me reconhece, minha mãe não me reconhece. Pastor, nem o meu urubu me reconhece. Enquanto você se sentir o verme do carrapato, enquanto você se sentir um lixo tóxico e humano, você será exatamente isso. Você precisa se amar. E vou falar de novo. Você precisa cuidar da sua autoestima. Você tem que dar beijinho no ombro para as pessoas que riem do seu cabelo, da cor da sua pele, da roupa, do jeito que você faz, dos seus gritos extravagantes. Quando alguém vier falar com você, ou rir de você, ou debochar de você, só lembre disso aqui: essa pessoa paga suas contas ou não? Não pagou suas contas? Mande um recadinho para eles. Vai encontrar um tanque cheio de roupa suja para lavar. Vai catar coquinho na primeira descida que encontrar aqui depois de Manaus. Diga para eles: eu estou em uma construção, não posso descer. Pegue os Sambalates e Tobias da sua vida e mande eles plantar batata. O Senhor não te trouxe nesta noite apenas para você participar de um culto de entretenimento. O Senhor te trouxe aqui hoje para puxar a sua orelha. Você é filho de Deus, você não é um indigente. Você não é alguém que caiu de uma mudança. Você tem pedigree espiritual. O seu DNA está envolvido no DNA de Deus. Como assim, pastor? Você nasceu 2 vezes. Na primeira vez herdou características genéticas do seu pai e da sua mãe. Na segunda, herdou características genéticas do seu pai. Se você tem característica de Deus dentro de você, reage mais uma vez. Faltar-me-ia tempo para contar toda a história de Moisés. A vida de Moisés é separada em 3 etapas. Ele viveu 120 anos, pelo texto que eu li em Deuteronômio 34. A vida de Moisés é separada em 3 etapas de 40. De 0 a 40, de 40 a 80 e de 80 a 120.
De 0 a 40, ele cresceu achando que era alguém, porque ele carregava o rótulo de ser filho da filha de Faraó. Aos 40 anos, ele descobre que ele não é filho da filha de Faraó, mas era apenas um escravo. Quando ele se descobre escravo, ele sai fora do palácio para conhecer a vida dos escravos, se atraca com um homem, mata e enterra na areia. Lembra da história? No dia seguinte, ele sai de novo para conhecer todo mundo, e alguém olha para ele e diz: vai nos matar também, igual matou ontem, enterrou na areia o homem. A notícia esparramou. A notícia esparramou que ele já sabia que ele era um hebreu. Ele não tem mais coragem de voltar para o palácio, com medo de ser assassinado por Faraó. Então, com 40 anos de idade, ele pega a sua trouxinha de roupa e some para o meio de deserto. E de 40 a 80 anos, o menino que achava que era alguém, descobriu que fora do palácio ele era um ninguém. Porque ele teve que começar a trabalhar como pastor de ovelhas, teve que aprender a guerrear. A pele do seu corpo muda, porque agora ele está exposto ao sol. Ele se torna quase que um beduíno. E a vida dele então se torna uma vida comum, de 40 a 80 anos. De 0 a 40 ele pensava que era alguém. De 40 a 80 ele descobriu que ele era um ninguém. Pergunte: por quê, pastor? Porque Deus, antes de encher, Ele tem que esvaziar a criatura. Deus tinha que tirar de dentro dele o orgulho, tirar de dentro dele os pensamentos que ele achava que era alguém, tinha que tirar de dentro dele tudo aquilo que ele havia aprendido no Egito. Ele tinha que estar humilhado, vazio. Isso levou 40 anos. Agora ele tem 80 anos. Quantos anos? E acontece um fato que só vai entender quem lê a Bíblia minuciosamente. A Bíblia diz que Moisés, com 80 anos de idade, pegou o rebanho do seu sogro Jetro, as ovelhinhas dele, e foi pastorear essas ovelhas em Midian. Todavia, Moisés foi pastorear ovelhas no alto das montanhas em Midian. Não existe relva para ovelha em montanha. Não existe lugar para se ter um aprisco no alto de montanha. Bodes ficam no alto de montanha, ovelhas não. Moisés não foi no alto daquele monte naquele dia para pastorear ovelhas. Digo eu, Marco Feliciano, não a Bíblia. Pelo que eu entendo, pelo que eu li, Moisés se afastou o máximo que pôde de toda a sua família. E com 80 anos de idade, ele sentou em uma pedra, vendo as ovelhinhas do lado dele, num lugar onde ninguém jamais iria achá-lo, no meio de um arquipélago de montanhas. E ele, mais uma vez, olha para o retrovisor da vida. E tudo que ele lembra, de antes de nascer até aquele momento, foi só dor, mentiras e enganação. E é natural que uma pessoa que faça uma reflexão dessa na sua vida, ela chega à seguinte conclusão: não vale a pena viver. Porque se é para viver só sofrendo, alguns acham melhor saltar desta vida para outra. Pensamentos de suicídio devem ter vindo à mente dele. Digo eu, não a Bíblia. Eu posso imaginar Moisés sentado em uma pedra, tirando da cintura um cutelo, uma faca, pegando uma pedra e amolando. Ele já tem 80 anos, o seu corpo já é flácido. Ele escolhendo um órgão vital para ele fincar a faca, para ele se matar. Ele está pronto para deixar esta vida. Eu imagino Deus levando ele ao limite, para esgotar de dentro dele todos os pensamentos de esperança e força. E quando Deus percebe que já não há mais nele nenhuma dignidade como ser humano, na frente de Moisés, uma sarça começa a fumegar e acende um fogo nela. Só que é um fogo que não consome. E quando Moisés olha para aquela visão, ele é tomado de súbito por um terror, e a curiosidade faz com que ele vá se aproximando da sarça. E quando ele vai se aproximando da sarça, do meio da sarça sai uma voz de alguém que nunca tinha falado com ele em 80 anos. Alguém que ele não conhecia pessoalmente. Alguém que nunca tinha se revelado para ele. E esse alguém olha para ele e chama ele pelo nome. E diz assim para ele: Moisés, tira as alparcas dos seus pés.
porque o lugar onde você está é uma terra santa. De 0 a 40, não era ninguém, ou achava que era alguém. De 40 a 80, viu que não era ninguém. Aos 80 anos de idade, se encontrou com o Criador do mundo, e o Criador disse: vou te mostrar agora o que é que eu faço na vida de quem acha que não é ninguém. De 0 a 40, achava que era alguém. De 40 a 80, descobriu que não era ninguém. De 80 a 120, ele viu do que Deus é capaz de fazer com uma pessoa que, contra todas as probabilidades da vida, era para ter dado errado e morrido, como Deus pode exaltar essa pessoa. Eu não sei em qual das fases você está, eu quero crer que é na última, que Deus te trouxe aqui porque você está desesperado. A igreja encheu cedo, as pessoas vieram de longe em busca de uma voz profética. É sinal de que você veio porque você está cansado de sofrer. E para você que está cansado de sofrer, assim diz o Senhor: estou me revelando a você hoje, porque depois de hoje a sua vida vai dar um up, a sua vida vai dar um salto. As pessoas que até ontem te olhavam de cima para baixo, se quiserem te olhar depois dessa noite, vão ter que comparar um par de binóculos, ajustar, porque vão ver você voando em altas nuvens. Deus esta noite fará um milagre, não nos seus olhos, não na sua boca, não nas suas pernas, nem nos seus braços. Deus fará um milagre nas suas costas. Ele vai implantar um par de asas nas suas costas. O que você não conquistou andando até hoje, você vai conquistar voando depois dessa noite. E se alguém acredita nisso, pega a profecia, põe dentro do seu coração e dá mais um grito daquele tamanho, por favor, daquele tamanho. Glória a Deus. Agora que eu terminei a introdução da palavra, eu quero começar a pregar o texto. É brincadeira, tem horário para acabar isso aqui. Não tem? Eu tenho que estar no aeroporto 8h30. Sou eu que tenho horário, 7h13, então vamos lá. Beto, mude a música. Deuteronômio 34. Deus acordou Moisés de manhã. Ou Moisés acordou sozinho. Ele abriu a tenda e foi pegar o maná. 5h30 da manhã. Entre 5h30 e 6 da manhã. Quando ele vai colocar a mão na bacia onde ele pega o maná, ele ouve Deus falar com ele. E aí, meu amigo, tá tudo bem? A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. É escrito. Deus falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Então eu posso entender e acreditar no que eu estou falando. E aí, meu amigo, está tudo bem? Ô Senhor, bom dia. Tá caminhando. Moisés, eu queria falar contigo. Pode falar, Senhor. Não aí. Eu preciso que você suba na tenda da congregação, no alto do monte, no nosso ponto de encontro. Tá bom, Senhor, eu vou subir. Posso chamar Josué? Hoje não. Hoje é só você. Josué pode ficar pelo menos no pé da montanha? Aí no pé da montanha ele pode. Senhor, o Senhor tem paciência comigo? Porque são 8 horas de subida íngreme até aí. E eu já não sou mais um garotão de 80. Eu tenho 120. Sem problema. Te espero. Quando chegar aqui me avisa. E lá vai Moisés subir na montanha. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Inúmeras vezes ele subiu aquela montanha para falar com Deus, para resolver problemas. Mas será a última vez. E ele sobe. 8 horas depois está Moisés lá no topo da montanha. Senhor, cheguei. Eu imagino o Senhor dizendo: bem-vindo, Moisés. Muito obrigado, Senhor. O que o Senhor precisa? Moisés, eu te trouxe aqui para te dar uma visão. Que visão? Olha para frente, me diz o que você vê. Eu imagino Moisés olhando e dizendo: Senhor, só tem nuvem aqui. Ô Moisés, desculpa. E agora, Moisés? A nuvem saiu. Deixa eu ver, Senhor. Eu vejo. O que, Moisés? Eu vejo uma terra. Desenha ela para mim. É uma terra colorida, Senhor. Aquela parte é dourada. Aquela outra parte é esverdeada. Aquela outra parte é multicolorida. Aquela outra parte
é meio azulada, parece um espelho. O que é tudo isso, Senhor? A parte dourada são os campos de trigo. A parte verde são jardins. E a parte colorida são pomares. E aquela parte de espelho, água, Moisés, água potável. Eu estou aposentando a rocha de Meribá hoje. Ela não vai ter que mais andar atrás de vocês para dar água para vocês. Aquela terra vai dar água para vocês. Senhor, eu estou aqui há 40 anos, andando em círculos, eu nunca tinha visto essa terra. Que terra é essa? Me diz você, meu amigo. Estou imaginando já. Senhor, não brinca, Senhor. Estou brincando não, me diz que terra que você acha que é. Senhor, é? Aquela. A que o Senhor disse que daria a Abraão, Isaac e Jacó. É a terra, Moisés. É a terra da promessa. É a terra da promessa, Moisés. Senhor, 40 anos andando em círculos e agora eu vejo a terra. Senhor, pela distância, 3 dias andando a gente chega lá. Pois é, Moisés, você está 3 dias do milagre esperado. Oh, Senhor, obrigado. Imagina a emoção. Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor fala e cumpre. Senhor, muito obrigado. Depois de uma série de preces de agradecimento. Senhor, sim, Moisés, posso descer para preparar o povo? Calma, meu amigo. Você levou 40 anos. Moisés, sim, Senhor. O que você vai fazer quando chegar lá? Ah, Senhor, eu sou humilde. Não, Moisés, você merece. Fala para mim, o que você quer? Senhor, se eu puder, lá perto daquelas águas, eu quero fazer uma casa. Vou chamar os filhos de Bezaleel e a Oliabe, que eles são engenheiros. Vou mandar fazer uma casa para mim, uma cadeira de balanço, uma vara de pescar. E vou terminar meus dias pescando naquele rio ali, ó, naquela lagoa. E vou criar os meus netinhos, meus bisnetos. Vou curtir a vida dizendo para eles: não falei que Deus cumpre o que Ele promete, gente? Posso descer, Senhor? Calma, Moisés. Por que calma, Senhor? Porque eu tenho outros pensamentos para você. Me diz por que você quer entrar na terra? Porque é meu sonho, Senhor. E não é um sonho comum, é um sonho nobre. Porque os nobres têm sonhos nobres. O meu sonho é ver o meu povo liberto, não apenas do faraó, mas do deserto. Quero ver o meu povo ser independente, porque eles dependem do Senhor para comer, para beber, para vestir, para não morrer de calor, para não morrer de frio. Eu quero que o meu povo seja uma nação. O meu sonho é ver eles livres. Moisés, o seu sonho é magnífico, é poderoso. Então quer dizer que eu posso descer? Não, Moisés. Por que não? Porque o meu sonho, Moisés, é maior e é melhor do que o seu. E você não está vivendo o seu sonho, você está vivendo, Moisés, o meu sonho. Lembra quando eu falei que esse povo era seu? Você disse: não, esse povo é teu. Nas nossas discussões, lembra, Senhor? Então esse povo é meu. Então eu sonhei para ele sobre aquela terra. Então esse povo merece aquela terra. Mas você, Moisés, você merece outra coisa. O que, Senhor? Digo eu, não a Bíblia. Moisés, pode fechar os olhos? Sim, Senhor. Pode abrir os braços? Sim, Senhor. O vento começa a soprar. E agora, Senhor? E agora, Moisés? Morre. Morre, Moisés. E antes que o velho pudesse abrir os olhos e questionar o porquê, ele já não estava mais nesse mundo. E aparentemente assim termina a história de Moisés. E a primeira vez que eu li isso, eu fiquei dolorido. Eu briguei com Deus, no bom sentido. Eu disse: Senhor, então é verdade que os nossos velhos pais de antigamente religiosos diziam: as pequenas coisas impedirão as pessoas de entrarem no céu. Porque Moisés não entrou por quê? Eu aprendi que ele não entrou porque ele bateu na rocha. Era para ele falar e ele bateu na rocha. É por causa disso, Deus se calou comigo. Eu falei: Senhor, por que o Senhor matou Moisés? Se tinha alguém que merecia aquela terra, era ele. Sim ou não, gente? Quem encarou a família por aquela terra? Moisés.
Quem enfrentou rebelião? Moisés. Quem enfrentou Faraó? Moisés. Quem enfrentou o povo? Moisés. Quem enfrentou tudo? Moisés. E por que Moisés não pode entrar naquela terra? Quando eu estava ficando irado, Deus me respondeu com uma pergunta. A pergunta veio aqui, ó. E eu ouvi como eu escuto vocês. Uma voz falou aqui para mim: quanto tempo Moisés ficou morto? Porque está escrito em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E eu fui falar: Moisés permaneceu morto. O Senhor disse: vai ler a Bíblia, rapaz. E lendo a Bíblia eu descobri coisas extraordinárias. Eu descobri que Moisés não ficou nem 5 minutos morto. Porque a Bíblia diz que Deus sepultou o corpo de Moisés. A palavra sepultar no original é esconder. Deus escondeu o corpo de Moisés. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Judas, que antecede o Apocalipse, você vai encontrar uma briga cósmica. 2 seres espirituais brigando pelo corpo de Moisés. Alguém lembra? E a Bíblia diz que Satanás contendia com Miguel a respeito do corpo de... Por que o diabo estava brigando com Miguel sobre o corpo de Moisés? Pergunte para mim por quê. Porque Moisés era muito perigoso, foi o homem mais poderoso do Velho Testamento, foi um homem a quem Deus falava face a face. O diabo queria fazer uma igreja para Moisés, queria que o povo adorasse o São Moisés, o Santo Moisés, e o povo faria isso, se descobrisse a turma dele, ia ter uma romaria até hoje para aquele lugar. Quem vai lá, a gente achou o túmulo de Arão, lá no solapé da montanha. Vocês vão muito para Israel, já viram isso lá no Egito. O povo faz procissão para ir no túmulo de Arão, que perto de Moisés era quase nada. Imagina se tivesse a sepultura de Moisés. A Bíblia diz que o diabo queria o corpo de Moisés. E olha que o diabo é translúcido, é espírito. Ele atravessou cada palmo daquelas montanhas, usou todos os demônios para tentar detectar os ossos, o DNA de Moisés. Não achou-se nada de Moisés na terra. Estou com o corpo arrepiado. Porque quando Moisés foi falar por quê, e ele abriu os olhos, ele já não estava mais na terra. Ele estava na terra prometida. Não aquela. É bonito, né? Mas o crente que pensa diz: é, pastor, mas o sonho dele era entrar na terra. Mas quem disse que ele não entrou? Quando ele chegou lá no céu, eu imagino Deus com um sorriso colgate dizendo: e aí, meu amigo, bem-vindo à minha casa. Ô Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Ai, Moisés, você acha que eu ia deixar você lá naquela terra com 120 anos? Que amigo você ia ter lá, além de artrose, artrite, osteoporose, reumatismo, catarata, cegueira, flacidez e impotência? Isso é aproveitar a vida, Moisés? Isso é aproveitar a terra prometida? Não, eu não queria ver você se definhar. Por isso eu permaneci com seu corpo intacto. E eu te trouxe para cá. Por quê? Porque aqui é a morada dos santos, Moisés. E olha, você vai conhecer o céu. Sério, Senhor? O Senhor que vai me mostrar? Não, tem um anfitrião aqui, já preparei ele. Abre um portão do céu e lá vem Elias. Pegou aí ou não? E lá vem o profeta Elias. Pois não, Senhor, esse aí chegou aqui numa carruagem de fogo dia desses. Porque no céu onde Deus está não existe tempo.
Passado, presente e futuro se misturam. Só existe tempo na nossa mente humana. Moisés pega na mão de Elias, Elias pega na mão de Moisés, vão conhecer o céu. Passaram 3 dias lá, andando. Pastor, como é que o senhor sabe? Pergunte como o senhor sabe. Porque a Bíblia diz que para o Senhor um dia é como, e 1000 anos é como. 3 dias depois, 3000 anos depois, Jesus está andando na terra. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência, a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Depois que Elias mostrou o céu para Moisés, falou: Senhor, já mostrei o céu para Moisés. Moisés, agora eu vou te dar um presente. Qual? Vou realizar o seu sonho. Calma aí, volta. Primeiro o Senhor disse: eu quero realizar o meu, porque eu sou o patrão, você é o empregado. Porque o meu sonho é maior e melhor do que o seu. Eu realizei o meu sonho, te trouxe para a terra prometida. Agora eu vou realizar o seu sonho. Você quer entrar naquela terra? Elias, põe ele na carruagem e vai lá. Elias e Moisés entram numa carruagem e descem para o planeta Terra. O céu se abre. Jesus está no monte da transfiguração. Lá vem Moisés e Elias conhecer a terra. Moisés conhece a terra. Ele pisa na terra. Na terra que ele sonhou um dia, na terra que todo crente pregou a vida inteira, que Moisés não entrou porque pecou. E aqui eu quero dizer para você que Deus não é injusto. Quem julga o homem por único ato é o homem. Faça 99 coisas boas para alguém, você é santo. Depois de ter feito coisas boas, faça uma errada e vão dizer que você é um demônio. Deus não é assim. Moisés foi fiel ao Senhor, lutou, merecia a terra. Não é porque ele bateu na rocha que ele não podia entrar na terra. É que Deus queria que ele entrasse em uma terra maior, em uma terra melhor. O sonho de Deus é maior e é melhor do que o seu. Vou falar de novo. O seu sonho é grande, é bonito, mas o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor. Só que você não consegue entender isso ainda. E como Deus não quer perder tempo em te explicar, Ele te testa. Ele te testa porque você será aprovado. Ele prova para te aprovar. Cada dor que você sente, e ao invés de gemer, você diz glória a Deus, você está dizendo: eu mereço receber o meu sonho. E Deus diz: e você merece receber o meu sonho, porque o meu sonho é maior e é melhor do que o teu. Vai acontecer o que você quer, mas não é do jeito que você quer, não é no tempo que você quer, não é onde você quer, não é como que você quer. Vai acontecer do jeito dele, do jeito que ele quer, quando ele quer. E quando ele manda um profeta de longe para vir num culto igual a esse, que é marcado de maneira extraordinária, é porque está chegando a hora de Deus realizar o sonho que você veio buscando há tanto tempo. Eu estou pregando só para quem tem promessa aqui. Quem tem promessa? Então fica de pé comigo, fica de pé. Se você tem uma promessa de Deus, comece a reagir. Olha que interessante. Quem foi que disse que o início vai revelar ou te levar para o futuro? Quem foi que disse que só porque você nasceu debaixo de dor e de luta, você vai terminar a sua vida debaixo de dor e luta? Não há dor que dure para sempre. Não há prova que nunca acabe. O Deus que tu serves não é injusto. E Ele me trouxe aqui hoje só para te dizer: vai aguentando a prova e dando glória a Deus.
Vai suportando e dizendo: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Quando tiver perdido tudo, agarra um caco de telha, levanta como se fosse o Oscar da vida e grita para o diabo ouvir: Deus deixou o diabo tocar em quase tudo, diabo, mas sobrou aqui dentro ainda a fé, porque eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Eu estou com o meu corpo arrepiado. Preciso que você levante um dedo de profeta para cima agora, dedo de profeta. Preciso que você escolha alguém da esquerda ou da direita e aponte o dedo no nariz da pessoa e diga para ela: assim diz o Senhor, o seu sonho vai se realizar, mas antes dê a Deus o direito de sonhar também, porque o sonho dele é maior e é melhor do que o teu. Curte a vida e dá glória ao nome do Eterno. Vai acontecer um reboliço em Manaus. Começa essa noite. Se você soubesse perto de quem você está sentado agora, você ia fazer uma selfie com a pessoa, ia trocar telefone, porque agora ela está aqui, humildade, humilhada, sofrendo. Depois de hoje, só Deus sabe onde essa criatura vai parar. Você pode estar sentado do lado do próximo presidente do Brasil, pode estar sentado do lado do maior coach que o Brasil jamais viu, do escritor de um único best-seller que o mundo não conheceu. Você está sentado perto de alguém que vai cantar uma música, e essa música será traduzida em todos os idiomas do planeta Terra. Eu estou profetizando. Quem é maluco o suficiente pega. Eu estou em modo profético. Recebe. Eu não vim pregar para derrotados nessa noite. Eu vim pregar para homens e mulheres que são um sonho de Deus, o amor de Deus encarnado nessa terra. Não importa como você chegou a esse planeta, me importa como você vai sair. Você vai sair erguido, você será honrado, você será exaltado. Foi para isso que Jesus te salvou. Primeiro ele perdoou os seus pecados para o diabo não te pisar mais, e agora ele manda te dizer que o que vem pela frente é tão grande, mas tão grande. O que vem pela frente é tão poderoso, mas tão poderoso, que para cada dia de humilhação virá dupla honra. Que os inimigos que entraram contra ti por um caminho vão sair correndo e se espalhar por 7 caminhos. Que toda arma forjada contra ti, nenhuma delas prosperará. Que se depois dessa noite se levantar contra você 11.000 demônios, 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e você não será atingido. Por quê? Porque Deus tem uma missão na sua vida. Ei, sonhador, dê mais um grito de glória a Deus, por favor. Pegue na mão de quem está do seu lado, vamos encerrar.